Como fazer uma boa introdução para a prova do Enem? Veja bem, são muitas possibilidades. Eu vou te apresentar uma. Tá legal? O próprio INEP, ele fala que a sua redação deve ter a seguinte estrutura: tema, tese, argumentos e proposta de intervenção. O tema, ele vai estar inserido na introdução. A tese também deve ficar aí. Então você, diante de um tema, faz uma pequena contextualização, insere o tema, ele não vai ser colocado, regra geral, de uma forma contínua, ou seja, simplesmente pegar do jeito que ele está escrito no comando e colocar na sua redação. Normalmente o que se faz é diluir as informações do tema na introdução. Quem quiser tirar dúvidas sobre como se faz essa, entre aspas, diluição do tema, olhe aí em uma das redações que eu disponibilizo para vocês. Muito bem, colocou a contextualização, inseriu o tema, você precisa formular a sua tese. A tese é o seu posicionamento diante do tema. Eu sei, você já ouviu isso 1 milhão de vezes e ainda não está seguro de como é que se faz. Tranquilo, vai olhar as minhas redações aí também e aprender de fato como é que se faz. Tranquilo? Mas agora que você colocou a sua tese, que você apresentou o seu posicionamento diante do tema, você precisa apresentar a problematização que vem junto com a tese, é parte da tese. Porque o Enem cobra do candidato que ele apresente proposta de intervenção no problema. Então, se você não problematizar, não tem como você apresentar uma proposta de intervenção num problema que não existe na sua redação. Então, o INEP vai apresentar temas em torno dos quais você consegue fazer problematizações. Essas problematizações, elas vêm em 2 guias no final da sua introdução. Como assim? Você fez a contextualização, você colocou o tema que foi proposto para você de forma diluída na introdução ainda, e você agora fez a sua tese, o seu posicionamento, apresentou o seu posicionamento com 2 aspectos ou com 2 partes para serem desenvolvidas. No primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Como regra, essas 2 partes, que você pode chamar de guia 1, guia 2, ou D1, D2, dê o nome que quiser, não importa. O fato é que você precisará apresentar, pelo menos numa dessas 2 guias, um problema. Vamos pensar num tema? Deixei um teminha aqui para a gente conversar. O desafio da erradicação dos maus tratos aos animais no Brasil. Então, o desafio da erradicação, que é difícil erradicar. Nós temos problemas em relação à violência contra os animais, aos maus tratos contra os animais. E é preciso corrigir isso. Uma vez que é preciso corrigir, é porque tem problema. Então, a gente pensa no problema. Por que os animais sofrem aqui no Brasil esses maus tratos? Porque os seres humanos são egoístas, pensam só neles e veem os animais como seres inferiores que não merecem um tratamento digno, seja os animais de abate, seja os animais domésticos, sejam os animais que puxam carga. O tema não fala que nós devemos focar apenas nos animais domésticos. Preste atenção nisso. Veja bem, o desafio da erradicação dos maus tratos aos animais no Brasil não fala os maus tratos aos animais domésticos. Animais. Então nós vamos incluir animais de abate, animais que puxam carga e animais que estão junto das famílias como animais domésticos. Ok? Então, tranquilo, professor, eu entendi. Como que eu faço agora? Você, depois que fez todas as etapas anteriores de contextualização e inserção do tema, você vai formular a sua tese. Portanto, os animais, apesar de serem merecedores também de um tratamento civilizado, eles vêm sofrendo muito no Brasil por 2 principais fatores. O egoísmo humano, que vê os animais como apenas seres inferiores, e a falta de uma postura por parte do Estado no sentido
de proteger os animais com as leis que, inclusive, já existem. Então, de um lado, você tem o egoísmo humano, do outro lado, você tem uma falta de fiscalização do Estado em relação à violência que se estabeleceu e se generalizou no Brasil em relação aos animais. Tendo feito essas duas guias, agora você, guia 1, desenvolve no primeiro parágrafo de desenvolvimento, guia 2, desenvolve no segundo parágrafo de desenvolvimento. Tranquilo? E aí o que acontece na proposta de intervenção? Você soluciona guia 1 de forma completa ou guia 2 de forma completa e a outra guia você apenas faz de relance uma solução para ela. Pelo menos uma guia tem que ser completa, você sabe disso. Então tudo está relacionado com a sua introdução. Se você for feliz na apresentação do tema, na contextualização, e na apresentação da sua tese com duas guias, com dois problemas, às vezes você pode ter uma guia com problema e outra guia apenas com aspectos positivos, isso é possível também, nós vamos ver numa outra oportunidade. Então o que você faz? Se você conseguiu estabelecer uma boa introdução, o resto da redação sai. Se não, é comum o candidato, o aluno, ficarem patinando sem conseguir sair do lugar, porque não fez uma boa apresentação de tese com duas guias interessantes para serem desenvolvidas. Ok? Dê uma olhadinha nas redações que eu coloco aí para vocês, elas são muito esclarecedoras, tenho certeza que vai ajudar. Ok? Forte abraço, até!